Oi pessoal, tudo bem? Nessa aulinha eu vou ensinar você a fazer o nosso querido Snoopy, que, nossa, nunca sai de moda, né? É uma paixão, assim, mundial, todo mundo gosta do Snoopy. E eu vou ensinar a fazer essa casinha, que na verdade, ó, é uma caixinha de MDF. E aí você pode fazer como lembrancinha e colocar doces aqui dentro. Você pode fazer de presente, colocar também algum presente aqui dentro, um pedido de casamento, já pensou? Você coloca aqui a aliança, ia ficar bem legal. Pra uma pessoa que gosta muito de Snoopy, por exemplo, bem bacana, né? E aí eu vou ensinar a fazer aqui, ó, o Snoopy e o Woodstock, que é o amigo inseparável do Snoopy. Nessa versão aqui ele tá de aviador, mas você pode também fazer... aprendendo a fazer as técnicas que eu vou ensinar para modelar o Snoopy, você pode usar as mesmas técnicas e fazer ele sem os óculos, com a versão normal dele, tradicional, tá bom? Em pé, sentado. É só você aprender as técnicas que você vai conseguir fazer de tudo quanto é jeito, pode fazer maior, menor, o tamanho que você quiser, a posição que você quiser. Com essas técnicas você vai conseguir aplicar em várias versões, tá bom? Então assim, eu vou ensinar em 2 vídeos para não ficar muito tempo, né? Muitos longos vídeos. Eu vou ensinar em 2 vídeos. Primeiro eu vou ensinar a fazer a casinha apenas. E aí, se você não tiver interesse de aprender a fazer a casinha, você pode ir para o outro vídeo que eu vou deixar aqui no link, na descrição do vídeo. E aí você vai direto já pro Snoopy, se você não quiser aprender a fazer a casinha, tá bom? E aí fica assim separado. E quando você quiser fazer a casinha, tem o vídeo da casinha. Então eu vou deixar separado, tá bom? Então esse aqui é ele completo. E é isso, pessoal. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar a lista de materiais, a pesagem mais ou menos, é aproximada a pesagem, tá bom? E a lista de material pra você ficar por dentro, né? E também tem na descrição do vídeo os links para as minhas redes sociais, que é Instagram, Facebook, minha loja virtual, o meu site, e lá no meu site tem algumas aulas, algumas videoaulas, tá? À venda também, que é bem legal. Então é isso, pessoal, um grande beijo. Tchau, tchau. Bom, pessoal, antes de iniciar a aulinha, eu vou dar algumas considerações aqui, né? No caso da caixinha, eu errei aqui um pouco na hora de fazer o telhado, então você vai ver que vai ter uma parte que vai estar com a massa, outra parte vai estar sem massa. Então aí pra você não achar estranho, tá bom? Aqui no Snoopy, eu fiz um enxerto aqui da touquinha. Bom, pessoal, eu vou começar riscando a caixinha de MDF que eu comprei, ó. Ela é assim. Essa caixa aqui, ela tem 8 centímetros de altura por 9 de largura, se a gente for contar com a tampa, ou 8 de largura, né, sem a parte da tampa aqui, tá? Então o que eu fiz? Primeiro eu vou demarcar aqui até onde vai a tampa, então eu venho aqui com o lápis e marco. Que é até onde eu vou colocar a massa quando eu for cobrir aqui esse pote, tá bom? Então, eu vou fazer isso, risquei. Eu decidi pintar a caixa de preto, porque vai ser mais prático, né? Não vou precisar ficar dando fundo. E suja menos também, vai aparecer menos a sujeira, assim, tipo, quando a pessoa estiver usando. Mas se você preferir usar o vermelho, eu indico que seja um vermelho do mesmo tom, mais ou menos, que você vai fazer a casinha. Porque aí, se tiver alguma falha da massa, né, não vai aparecer. Porém,
decidi aqui pelo preto mesmo, por questão de ser mais prático. Mas eu indico o vermelho. Tá? Então vou começar aqui por dentro. Se você for usar o vermelho ou uma cor mais clara, o ideal é você passar ou uma base acrílica ou uma tinta branca mesmo, fosca, tá? Pra dar o fundo, senão não vai ficar legal. Sempre é bom dar o fundo branco. Mesmo que eu use a base, eu gosto de passar a base e o fundo branco. Hoje em dia eu já nem uso mais a base. Eu já faço o fundo branco de uma vez. Mas se você gosta de usar a base, fica a seu critério. Aí aqui, ó, onde eu risquei, eu vou passar um pouquinho a mais, depois eu vou riscar de novo. Mas eu vou passar um pouquinho a mais por causa da massa encolher. Mas eu vou riscar novamente depois. Pra demarcar a parte que eu vou usar aqui. Eu vou pintar só o lado de dentro e as bordinhas aqui, que o resto vai ser tudo coberto com a massa. Eu vou usar esse isopor aqui. Esse isopor eu comprei já faz um tempo, por isso que ele tá bem furadinho. Mas é aqueles isopor pra fazer bolo. Por isso que ele é altão assim. Então a placa pra bolo. Ele não é o melhor pra esculpir, mas né, nessa espessura eu só achei pra bolo. Então, deixa eu pegar outra água aqui, essa tá suja de tinta. Olha, ela tem 9,5 de espessura, 9,5 cm de espessura. E assim ela tem 24,5, mas o importante é que tenha 9 de espessura, tá? E aí a gente vai usar o mesmo tamanho aqui da caixa pra riscar, pra gente conseguir fazer a parte do telhado. Então eu vou vir aqui, ó, colocar bem na pontinha pra utilizar o máximo possível, né? Eu vou colocar a parte da tampa, que é a mais larga, tá? E aí eu venho aqui, ó, e risco, tá? Eu vou vir aqui, ó, na parte da altura, vai ficar um pouquinho mais alto, então é assim mesmo, o telhado ele é mais alto do que a parte da caixa, então eu vou só usar como referência aqui a tampa para riscar a parte de baixo. Então eu risquei aqui em cima e agora eu vou riscar aqui embaixo, continuando. Se você quiser também, você pode vir aqui, ó, para ficar certinho, ó. 9,5, mais ou menos 9 centímetros. Vem aqui e risca também usando a régua, que às vezes pode dar alguma diferença. 9 centímetros. É bom sempre deixar um pouquinho a mais, né? Eu risquei tudo assim.
agora eu vou cortar com um cortador. Se você não tiver, use um estilete, mas vai ser um pouquinho mais difícil. O cortador vai te facilitar bastante, tá? Então eu venho aqui, ó, vou usar ele assim deitado mesmo. Ficou meio tortinho aqui, mas aí eu venho aqui e arrumo. A parte inicial. Desliguei aqui o cortador, não vou usar agora, vamos medir aqui o telhado. Vou usar esse lado aqui para mais retinho para baixo. E agora a gente vai fazer o desenho aqui do telhado. Eu vou fazer a mão livre mesmo, tá? Não tem muito segredo, não. Eu vou riscar. Você pode vir aqui, ó, se você tiver dificuldade. E marca. Deu 9,5. Vou riscar do 4 a 5,5. Não. 3,5, 6. Eu vou riscar aqui, ó, do 3,5 ao 6. Então eu venho aqui. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. 3,5 ao 6. Aqui tem que encontrar um e outro. E agora eu vou cortar essa parte aqui. Tem que encontrar com a outra aqui, tá? Então vamos cortar com bastante cuidado, seguindo a retinha. Aqui não tem problema ter ficado assim, depois a gente acorta o estilete. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Agora eu vou vir com o estilete bem afiadinho e vou arrumar aqui. Eu não vou usar o cortador porque pode estragar. Vou arrumar aqui a parte do braço. E esse aqui você não precisa deixar arredondado, ele pode ficar com as quinas retas assim, tá bom? Esse isoporinho não é muito legal para esculpir, então ele vai dar uma esfarelada. A gente vai fazer isso aos poucos. Dei uma paradinha e coloquei uma lâmina nova aqui. E a lâmina que eu tava usando não tá muito legal pra deixar sem corte. E aí fica esfarelado.
apertando onde você vê que tem barriguinha, cartinha, você vai passando estilete, tá? Pra ir acertando. Bom, agora eu vou acertar aqui o tamanho da casa. Se você quiser tirar a parte de baixo, se ela tiver ruinzinho, você quiser tirar a parte de baixo, você pode tirar de baixo, ou você pode tirar a parte de cima. Eu vou tirar de cima pra não ficar muito fino aqui, né? Acho que é o ideal. E aí eu vou medir aqui e eu vou deixar ela com 8 centímetros. Vou riscar aqui 8 centímetros. E eu gosto de riscar em todos os lados o cortador certinho. Dá uma diferença aqui. E aí você vai acertando a altura. E aí eu vou tirar essa parte de cima com bastante cuidado para ficar retinho. E aí você vai medindo e vendo se tá ficando um tamanho ideal. Lembrando que essa parte aqui, ó, ainda vai ser telhado. O telhado vai vir até aqui. Ele vai passar um pouquinho ainda aqui. Então, pra não ficar uma coisa muito desproporcional, muito alta, a gente precisa tirar essa parte aqui. Agora eu vou passar cola nele todo. E aí eu vou colocar aqui um palito na parte de baixo e vou deixar espetadinho assim no isopor pra ele secar. E aí você pode deixar na frente do ventilador pra secar mais rápido.
E depois que secar, a gente dá continuação aqui. Aí, enquanto vai secando, eu vou pintar aqui essa caixinha. Bom, eu vou agora colar o isopor aqui na base, na tampa, no caso. E você pode usar a cola branca ou a cola de silicone, o que você achar melhor. Eu vou usar a cola branca mesmo. Derrama um pouquinho. E aí, você pode passar... Você pode colar o isopor antes ou depois de passar a cola no isopor, tá? Eu passei a cola antes, porque eu esqueci que ia ter que colar aqui na base, mas fica a seu critério que você achar melhor. Deixa eu tirar aqui o excesso, que vai ser muita cola, não precisa ser tudo isso não. E aí eu vou deixar aqui, ó, vou deixar secar um pouco, até ficar firme. E depois a gente vai encapar. Vamos dar uma pressionada. Se você quiser, pra ele ficar bem coladinho mesmo, coloca um livro ou alguma coisa pesada aqui em cima, só pra dar uma pressionadinha. Já tá bem fixo, bem colado. O isopor tá assim meio sujinho de tinta porque eu passei o spray aqui, ó, por isso que tá com brilho, e passei o spray aqui também. Eu acho bem legal pintar com spray porque eu dou primeiro uma camada da tinta normal, né, e depois o spray porque ele dá uma protegida. Mas se você não tiver tinta spray, pode usar um verniz também, né? O verniz spray é bem legal. Aqui, ó, como ficaram umas partes um pouquinho pra fora, eu vou acertar, porque tem que ficar na mesma direção aqui da madeira. Então, veja onde você precisa acertar e aqui tem que ficar reto, tá? Então aí eu vou acertando. E aqui também. Eu medi aqui que tem 9 centímetros, né? Então, 9 centímetros, a metade de 9 é 4,5. Então, aqui é 4,5. E eu preciso deixar ela com cerca de 1 centímetro. Então, eu vou vir aqui, ó, um pouquinho mais do que 1 centímetro, tá? Eu vou marcar entre o 4 e o 5 aqui. E aí eu vou puxar pra cá pra cima esse risco, essa medida. E aqui eu vou ver se tá certinho, se tá marcando 1 centímetro. Não tá, porque deu uma fechada aqui na hora que eu puxei, ó. Vou ficar certinho aqui.
aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Calma. Entre 4 e 5. Aqui o meu tá um pouquinho mais difícil porque já tá cortado, não vai dar pra ver direito no vídeo. Pronto. Fiz mais ou menos aqui. Mas quando você for fazer o seu, você faz direitinho antes de, né, errar como eu errei. E aí eu vou cortar aqui aos poucos, tá? Eu não vou deixar 1 centímetro, eu vou deixar um pouquinho maior do que isso. Então eu vou cortando aos poucos aqui. E aí eu vou no estilete mesmo. Então eu vou, ó, inclinar daqui até aqui. Isso aí serve pra caso você erre também, tá? É bom eu errar e mostrar. E aí, caso você erre, você sabe que tudo na vida tem conserto. E aí eu vou acertar aqui. E aí nessa hora, ó, que eu cortei aqui, é que eu vou ver se eu vou cortar tudo isso mesmo. Provavelmente não. Vou fazer a inclinação aqui, ó, do estilete. E aí eu vou acertando aos poucos. Se precisar afinar mais, eu vou afinando mais. E aí você vai no olho mesmo, né? É bom não ficar medindo muito. Você vai sentindo onde você precisa arrumar também. Eu não gosto muito de ficar trabalhando com medidas certinhas, porque a gente acaba ficando dependente disso e não aprende, né? Cortei muito, eu vou ter que arrumar depois. Então acho que tá bom já. Ficou com 1,5 centímetros. Acho que agora tá bom. Aqui eu exagerei, mas aí eu arrumo.
que eu recortei, acertei tudo direitinho, vou passar cola. Se você achar necessário dar uma lixadinha, pode dar uma lixada assim nas partes que tiverem necessitando. Aí, mas você não vai deixar essas partes redondas não, tá? Tem que ficar assim com a quina bem acentuada. E aí eu vou deixar secar um pouco. Vou passar agora cola aqui na caixa. Deixa eu marcar. Bom, vou marcar aqui agora, como eu pintei, aí cobriu a parte que eu havia marcado, eu vou marcar de novo. Até onde vai a tampa. Porque é até onde eu vou cobrir com a massa. E agora eu vou passar a cola. Vou deixar aqui no cantinho. E agora eu vou abrir a massa pra gente começar a cobrir a casinha. Eu vou abrir, eu gosto de abrir sempre massa a mais, que eu prefiro que sobre, né? Vou abrir cerca de 150 gramas de massa vermelha. Vou passar um pouquinho de óleo aqui. E aí eu vou sovar. Essa massa, pelo jeito, não tá muito boa. Tá vendo que ela tá ficando com bastante ruguinhas. Mas vamos lá. E aí eu gosto de achatar assim pra facilitar e eu meço aqui, ó. Já um pouquinho a largura. Tem uma largura legal. E eu vou abrir essa massa. Não precisa deixar ela muito fina, tá? Tem que deixar uma espessura aí um pouquinho grossa pra não rasgar na hora de cobrir. E aí eu vou abrindo e deixando ela bem retinha. Essa espessura aqui mais ou menos. Deu e sobrou.
só cortar aqui pra deixar reto, mas provavelmente eu vou ter que acertar depois lá na caixinha. Agora eu vou pegar aqui o lado do avesso. Agora eu vou encapar aqui. É bom deixar secar um pouquinho, né, a massa pra não ficar muito, a massa não, a cola. E a massa também eu deixei só uns minutinhos aqui pra dar uma firmadinha, tá? Tipo, o tempo de ir no banheiro, fazer alguma coisinha. Não precisa deixar a massa secar muito, mas também se ela estiver muito mole é bom dar um tempinho. E aí, ó, eu vou colocar aqui respeitando a parte que eu marquei com a lapiseira. E é bom até puxar um pouquinho acima, porque a massa vai encolher. E aí, se ficar pegando na tampa, a gente corta com estilete depois, também não tem problema não. É melhor sobrar pra gente tirar do que faltar, tá? Ó, deu certinho aqui, o tanto que eu abri, ó. E sobrou. Então o ideal é isso, é sobrar, tá? Eu esqueci de medir o tanto que ficou ele aberto, mas deve ter ficado... Deixa eu medir aqui a minha tábua. A minha tábua tem 40 centímetros. Eu abri ela toda praticamente, assim, de comprimento, tá? Então abre aí uns 40 centímetros. Ou você vem e mede com a fita métrica pra ver quanto que tem, né? Pra você saber aí o comprimento que você tem que abrir a massa, tá? Aí aqui, ó, eu vou cortar, tirando o excesso, só que eu não vou cortar muito rente a caixa, senão depois quando ela encolher vai rasgar, tá? Então a gente corta, deixando um pouquinho, pra gente vir aqui com o dominho. O meu ficou um buraquinho aqui na massa, já. E aí a gente vem, ó, com a mãozinha aqui. Tá. E aí eu vou pôr agora aqui essa parte aqui pra dentro. O mínimo possível que eu precisar fazer aqui de emendas é melhor. Então eu vou ajeitar. Aqui a gente aproveita que a massa ainda tá fresca. Eu vou molhar aqui com água e vou emendar uma massa na outra. Se a sua massa não deu pra fazer isso, pra fechar, não tem problema. Deixa secar um pouco.
E aí depois, quando a massa estiver firme, você vai emendando. Coloca mais um pedaço de massa. Você pode vir com um paninho também, um lenço umedecido, ó. Molha ele. Passa aqui pra alisar. Se tiver algum buraquinho que aparecer, você pode esperar secar e depois colocar a massa. Ou se a massa estiver um pouquinho mais firme e estiver aceitando já fazer o enxerto, você já vai fazendo o enxerto. Aqui nessa parte que a gente cortou também, ó, tem uma emenda. Se ela ficar aparecendo, é bom você alisar também, aqui ó, para que quando a massa secar, ela não abra. Vamos unir bem aqui essa parte. E aqui o máximo que você conseguir deixar com a quina não tão arredondada, né? Deixar um pouquinho mais quadrado, melhor. E aí eu vou deixar secar um pouco, tá? Deixa eu só pôr aqui, ó. Tá. E vamos fazer o telhado. Eu vou acertar aqui o telhado. Agora eu vou medir cerca de 50 a 60 gramas de massa. Aqui deu 57. E eu vou abrir para cobrir primeiro essa parte aqui. Eu já cobri essa. E agora eu vou mostrar essa. E é a mesma coisa que você vai fazer dos dois lados, tá? Então é a parte mais estreita, tá? Que eu tô cobrindo, que é a parte da frente e a parte de trás. Essa parte lateral a gente vai colocar depois. Então eu vou abrir de um jeito que vai cobrir aqui e passar para as bordas igual eu fiz aqui. Então você vai medindo aqui, tá? Ó. Aqui. Eu vou precisar de mais aqui. Ó. E agora eu preciso de mais. Abre um pouquinho mais para cima. Aí você abre na mesma espessura, pode ser um pouquinho mais fino do que a caixa que a gente encapou. Pode deixar um pouquinho mais fino, não precisa ser tão espesso. E aí eu vou colar, ó, ultrapassando aqui, não precisa ultrapassar muito, depois a gente vai tirar o excesso, mas aqui precisa ultrapassar um pouco. E a gente vai deixar assim, e depois a gente tira esse excesso aqui para poder fechar a caixa, tá? Mas por enquanto a gente não vai tirar esse excesso, que é para ela encolher no tamanho certo. Se a gente cortar agora, ela vai encolher muito. Então, deixa assim, tá? Se você quiser fazer um lado, esperar secar um pouco para depois fazer o outro, também pode.
Eu fiz primeiro essa parte que vai ficar pra trás, que é a parte um pouquinho menos visível, né? E a parte que seria a frente da casa, eu vou fazer depois, porque aí não vai ficar batendo tanto e não vai danificar. Mas mesmo que danifique essa parte aqui, depois dá pra arrumar. E aí eu venho aqui, ó, jogo esse excesso pra trás. Vou tirar o excesso com a faquinha, deixando um pouquinho aqui de sobra pra gente poder puxar. E aí é importante deixar essa sobrinha aqui pra trás, pra gente puxar assim, pra quando ela encolher também não dar aquele problema lá da massa ficar parecendo isopor. E aqui, ó, eu vou puxar do jeito que fique bem rente, tanto a tampa, a madeira aqui, o MDF, né, quanto rente ao isopor, para quando a gente colocar o telhado não ficar com degrau, não ficar mais alto, marcado. Então ele tem que ficar bem rente. Eu tô usando o próprio cabo do pincel modelador aqui, tá? Assim. Tá? Aqui, ó, do outro lado você vai fazer a mesma coisa. Vamos deixar secar. Vou deixar secar um pouco e a gente já pode fazer o telhado. Só deixa secar um pouco para tirar um pouco da umidade. Bom, vou finalizar aqui encapando essa parte. Eu abri a massa do mesmo jeito, tá? E eu vou colocar aqui. Eu vou ter que abrir um pouquinho mais, porque ficou curta. E aí eu vou fazer do mesmo jeito. Essa primeira parte que eu fiz, eu deixei secar um pouco, tá? Antes de fazer essa outra parte aqui, porque aí fica mais fácil de dar o acabamento. Então eu venho aqui, tiro o excesso. Aqui eu vou deixar. Deu uma rasgadinha aqui, mas depois eu aqui eu vou deixar, ó. E aí quando secar eu tiro o excesso. Agora eu vou alisar essas partes aqui, passar um pouquinho de água e vou integrar a massa.
lavadinha. E eu vou deixar secar de um jeito que essa parte aqui não fique em contato com a mesa, tá? Senão ela não vai secar direito. Aí eu posso usar um copo, alguma coisa. Eu vou usar essa xícara aqui, ó. Aí eu vou deixar assim, pra ele secar todo sem estar encostando em nenhuma parte. Aí eu vou deixar secar de um dia pro outro, mas se você quiser deixar na frente do ventilador secando por alguns minutos ou algumas horas, vai depender aí de como tá a sua massa e a temperatura, né? Eu vou deixar secar. No meu caso eu vou deixar já de um dia pro outro, porque já tá de noite. E aí no dia seguinte a gente faz a parte do telhado. Bom, vou tirar agora a rebarba que ficou. Não é bom deixar muito tempo, eu deixei só à noite, né, de um dia pro outro, porque senão fica muito duro. E aí eu vou tirar aqui com estilete. Se você conseguir tirar antes de ficar duro, pode ser com a esteca de faquinha mesmo, porque aí não estraga aqui a pintura, né. No meu caso, vai sair aqui umas lasquinhas, mas depois eu venho com a tinta e retoco. Desse lado eu já tirei, ó. Agora eu tô... Vou tirar só aqui, que é onde falta. E aí eu só vou tirar essa parte. Essa parte eu vou deixar. E depois, onde for necessário eu fazer algum enxerto pra arrumar, ó, que nem aqui vai precisar. Aí eu vou arrumando e vou ajustando com a parte inferior da caixa. Enquanto isso... eu vou abrir a massa para fazer o telhado. Eu vou usar aqui cerca de... tá pesando. Cerca de 250 gramas, né? É bom usar um tanto a mais para a gente ter uma sobra para recortar. E não ficar muito justo, porque tem que sobrar um pouco pra fora ainda da casinha, né? E ela ainda vai encolher, então a gente tem que contar com isso. Sovar. E vou dar uma apertadinha. E aí, antes de eu abrir tudo, eu já vou acertando aqui mais ou menos a espessura que eu quero. Aí eu vou medindo aqui. Porque senão eu vou ter o trabalho de abrir ela toda e pode ser que não fique na largura ou no comprimento que eu preciso. Então eu já vou acertando aqui primeiro a largura, ó. Pronto, tá bom? E agora eu vou acertar aqui o comprimento. O importante é não abrir a massa muito fina, tá? É bom deixar aí com pelo menos 1 centímetro de espessura, um pouquinho menos, mas não deixar muito fina. Abrir aqui, ó, já medi, vai sobrar um dedo ou dois dedos daqui, né, da tampa. Então agora vamos acertar as partes aqui, as pontas dela. Eu vou cortar aqui, deixando reto, mas ainda não vou deixar na medida que eu quero. Eu vou usar o máximo possível dessa massa aqui. Tá? Então vou só tirar aqui, ó, essa parte que
ficou danificado. E eu vou deixar mais retinho. Agora eu vou medir. Eu vou deixar com cerca de 25,5. E aí eu vou marcar aqui, ó. Igual. Tá. Marquei 25 vezes 25. E vou ligar os pontinhos com a régua. Assim. E vou cortar. Você pode usar um cortador de pizza ou uma faquinha. E desse lado eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar uma acertadinha aqui, ó. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou medir aqui também. E vai dar 12 centímetros e meio. E aí eu vou marcar aqui também. Acho que eu marquei alguma coisa errada. Acho que tá certo. Dá a impressão de que tá torto aqui. E aí eu vou bater assim, dar uma acertadinha nas pontas, dar uma alisadinha. Eu vou deixar ele secar um pouquinho, pra tirar um pouco a umidade, pra na hora que eu colocar aqui, ele não ficar caído, né? Ó, é importante que fique pelo menos um dedo assim, sobrando de cada lado, tá? Na hora que a gente for colocar o telhado. Eu vou deixar ele secar um pouquinho. Não precisa deixar ele secar até endurecer, é só pra perder um pouquinho a elasticidade mesmo. Eu já passei cola aqui. Eu deixei a massa, eu não coloquei nem na frente do ventilador, eu deixei, fui fazendo outras coisas pra dar uma firmadinha, mas se você quiser deixar na frente do ventilador também pode, só não deixa ressecar muito. E aí eu vou colocar aqui e eu vou acertando aqui. O nosso convidado é um Vou deixar um dedo mais ou menos de cada lado. Se ficar um lado mais que o outro, não tem problema. Que aí a gente usa o lado que tem mais pra fazer a frente. E aqui também a gente vai deixar um dedo de cada. E aí se ficar um lado maior que o outro também aqui na lateral, a gente acerta depois. O ideal é sobrar e qualquer coisa a gente corta. Mas se faltar aí, não fica legal, tá? E ele encolhe bem. Eu fiz um mal antes e encolheu muito, aí eu tô fazendo de novo. Aqui, ó, o ideal é você não colar assim, tá? É deixar assim, por isso que é legal deixar essa massa secar um pouco. Pra que quando você colar, ela
ela não cair aqui embaixo, ó, tem que ficar reta. E aí, conforme você for deixando ela secar, vai arrumando aqui, ó. Você pode até, depois que ela estiver um pouquinho mais seca, pode colocar uma manta acrílica ou algum paninho aqui assim, ó. Deixando essa parte reta, tá? Aqui eu vou dar uma pressionada, deixar mais reto. E eu vou deixar secar aqui em cima, de uma base que não encoste essa parte aqui, tá? Deixa eu até olhar aqui, ó. Você pode colocar assim só pra ver se tá certo. O meu aqui aparentemente tá certinho dos lados, dos dois lados, né? E aí, deixar secar de um dia pro outro essa parte do telhado. Agora eu vou fazer o enxerto, porque, ó, ficaram umas falhas, né? Eu já comecei a fazer aqui. Agora eu vou mostrar como que eu fiz. Eu fiz um rolinho da massa. E aí eu vou passar um pouquinho de água aqui pra ajudar a grudar. Se for necessário, tá? Se não for necessário, não precisa. Por isso que é bom sempre colocar a massa pra cima da marcação que foi feita. Porque aí é melhor tirar o excesso do que ter que fazer o enxerto. Mas no meu caso aqui, ela encolheu bem, então ainda desceu, né? Então, eu vou molhar pra não ressecar. Vou fazer agora a porta e vou fazer as marcações dessas listrinhas também, tá? Então eu vou desenhar a porta com lápis primeiro, pra determinar aqui. E aí fica mais fácil, ó. Ficou assim. Se você quiser deixar essa parte mais reta, você pode aplicar mais uma camada da massa até ficar na mesma altura, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Como aqui já tem uma linha, uma listra, ó. Tá vendo? E aqui a gente tem essa divisão. Eu vou usar como se aqui fosse uma lista também. Então vai ficar assim. E aqui temos a porta. E aí eu vou fazer aqui a mão livre mesmo e vou acertando. Não sei se vai aparecer na imagem, ó, mas eu tô fazendo aqui. E aí eu vou acertando o desenho. O ideal é deixar bem no centro. Então você pode vir aqui com a régua e medir. O meu ficou 2 centímetros. Ficou quase 2,5 centímetros, um pouquinho menos. Só puxar um pouquinho mais aqui, que ficou maior de um lado que do outro. Então eu vou usar a régua aqui pra acertar. E pra cá eu deixo arredondado. E aqui embaixo também vou usar a régua.
são cerca de 4,5 centímetros, um pouquinho menos que 4,5 centímetros. Aí aqui eu tenho uma listra, mais ou menos aqui eu tenho mais uma, e aqui mais uma. E aí essa linha vai, não vou emendar aqui, mas ela tem que ir na mesma direção. E aí eu vou olhar aqui pelo telhado, que ela tem que ficar visível, né? Não pode ficar abaixo da linha do telhado. Aqui vem mais uma. E aqui mais uma. Do outro lado a mesma coisa. Não precisa usar régua aqui, porque ela é uma linha meio tortinha mesmo. Só não pode ficar, tipo, muito caída, né? Ela não precisa ficar retinha aqui. Eu vou arrumar depois. Aqui, ó, eu posso subir um pouquinho a porta até aqui. Aí aqui a gente tem uma linha também. E aqui outra. E vamos encontrar aqui com o telhado. Dos dois lados. E agora eu só vou dar uma arrumadinha aqui, que eu teve alguns errinhos. Aí eu venho aqui com água, apago onde eu errei. E agora eu vou passar a tinta. Aqui atrás também. Não sei se vai dar pra ver aí. Mas eu marquei tudo com lápis. E agora eu vou passar a tinta. E eu vou usar a tinta brilhante preta, mas se você quiser usar fosca, pode ser qual que você tiver. Estou usando a acrílica brilhante. Você pode usar PVA, a que você tiver. Eu vou começar com o pincel fino, contornando a portinha. E agora eu vou usar um pincel mais largo para pintar dentro.
aqui em cima eu venho com o pincel fino e faço a parte de cima aqui do contorno. Agora eu vou pintar as listras com a mesma tinta e o pincel fino. Aqui o ideal é você passar uma vez só a tinta, tá? Depois eu vou acertar porque tá ficando um pouquinho grossa aqui. Se você tiver dificuldade, você pode usar também uma canetinha, que a tinta ela dá um acabamento melhor e mais resistente. E se você usar a canetinha, depois você pode usar uma tinta fosca para proteger. Gente, como o meu telhadinho aqui cedeu, ficou assim, eu coloquei um pouquinho de massa pra deixar ele reto. Como eu já coloquei o Snoopy aqui, eu não vou fazer ele assim mesmo, tá? Com o Snoopy. Atrás ali também vou arrumar. Então eu coloquei aqui um rolinho de massa, a quantidade necessária pra deixar reto. Então quando você, se o seu acontecer isso, que eu acho que vai acontecer porque a massa acaba cedendo, faz isso antes de colocar o Snoopy, tá? Então é bom deixar secar um pouco o telhado pra você ver o quanto vai ceder.